Então, gente, falando hoje um pouquinho aqui sobre o amor em ordem e o quanto essa ordem amorosa ela atua nas minhas relações com o outro, na minha vida familiar, no meu trabalho, né, no próprio corpo físico, né? Ontem fiz uma postagem falando sobre as ordens do amor no corpo, né, na alma familiar, na nossa alma e a nossa alma conectada com a alma familiar e o quanto essas leis amorosas estão atuando nessas esferas, na esfera da alma pessoal, da alma familiar e do nosso corpo físico, né? O quanto a nossa saúde e doença, saúde física, mental e espiritual é impactada pela observação dessas ordens do amor ou não. E como eu falo sempre, o fato da gente não ter consciência dessas leis amorosas não nos exclui dos efeitos advindos da não observação das mesmas. Ou seja, como é que eu falo para a gente perceber isso na nossa vida se a gente não conhece nada de pensamento sistêmico? A gente pode não conhecer claramente o que quer dizer constelação familiar, pensamento sistêmico, olhar sistêmico, se fala tanto de sistêmico, de sistema, e a gente não sabe o que é, enfim, muitas pessoas não sabem o que é. Mas assim, a gente pode observar que existe, o nosso corpo ele é um sinalizador, né? O nosso corpo, a nossa intuição, que é a inteligência interior que a gente traz, sempre nos direciona quando a gente está num bom caminho e quando não está num bom caminho. Então a gente costuma sentir claramente se aquele caminho que eu estou fazendo, se aquele lugar que eu procuro a força ocupar, por exemplo, na minha casa, o quanto aquilo é leve ou pesado para mim, o quanto as minhas relações estão difíceis e o que o meu comportamento tem a ver com isso, né? A minha forma de amar, a minha forma de receber amor, a minha forma de doar, a minha forma de receber doação, a forma com que eu encontro o meu lugar ou eu nunca encontro o meu lugar no mundo. Então, assim, a gente consegue observar claramente, eu vejo isso em todos os atendimentos. No início da sessão, o cliente ali nos 3 primeiros minutos, ele já fala a questão dele e ele fala a resolução do problema dele. Isso é certeiro. Nos primeiros 3 minutos eu entro em contato com a verdade dele, com o que para ele é importante e qual seria a resolução. Então você pode me perguntar, mas por que a pessoa então vai procurar ajuda? Né? Ela tem a resposta dentro dela. A gente aqui facilita como um espelho para que ela encontre essa verdade, para que ela entre em contato com essa verdade que está nela, não está em mim, não está em ferramenta nenhuma, nem mesmo no pai e na mãe dela, está nela, né? O quanto ela concebe a própria vida, a própria história, o quanto ela consegue se conectar com o amor. Então hoje eu fiz uma postagem também falando do amor, né? Do amor como estrutura, como essência, como o fio condutor, né? E aí eu coloquei lá que quando a gente realmente se conecta com essa força amorosa, o fim ele já nem é mais tão importante. Então a gente sai desse padrão absurdo de cobrança, de alta performance abusiva, né? Que agora a gente tem feito isso com a gente. Enfim, a gente vê um movimento de pressão para que você seja o melhor, o mais foda, o mais poderoso, que tem adoecido muito mais do que trazido transformação, né? A gente tem visto adoecimento por conta desse vício em fazer muito e em ser sempre o melhor, sempre o melhor, sempre o melhor, sempre o melhor. Então, assim, perdi o fio da meada completamente, que eu tava falando, que é muito típico meu. Mas vou voltar no principal, no essencial, que é o amor. Então eu estava falando das ordens do amor e entrei no caminho do amor. Então, se a gente permite que essa força amorosa atravesse a nossa vida, atravesse o nosso sentir, a gente consegue identificar como é que eu poderia viver melhor, né? Que comportamentos eles são pró-vida e que comportamentos são comportamentos que me adoecem e adoecem a minha família. Então, assim, eu antes de estudar o trabalho do Bert Hellinger, eu tenho as minhas formações, os meus estudos enquanto terapeuta desde muitos anos atrás.
e eu vejo que eu não vi muita novidade, mudou muito o nome, mas essas ordens do amor, esse olhar, esse pensamento, essa filosofia que a gente observa exatamente o nosso lugar na nossa família, na nossa história, tomar o lugar do outro, permitir que o outro dê e também que eu possa receber de bom grado aquilo que eu ganho. Eu observo que isso é falado em várias teorias, em várias abordagens, e a gente sabe disso, né? A própria família fala de alguma maneira, né? Usa algumas crenças, né? A gente tem crenças negativas e crenças que não são negativas e que elas nos demonstram de forma clara qual é o nosso lugar, qual é o nosso caminho, como bem viver, né? Como bem viver. A gente tem isso, a gente traz isso e no fundo a gente sabe. Então, assim, por que eu tô falando da questão do amor? Porque o amor, quando a gente entra nesse estado amoroso, a gente realmente sai um pouco do julgamento, da cobrança. O julgamento, ele afasta, ele exclui. Afasta dentro de casa, exclui no trabalho. Então, aquilo que não foi resolvido em casa, eu levo para fora. Aquilo que não foi resolvido em casa, lá na minha primeira casa, na minha família de origem, eu levo para o meu casamento, eu levo para a minha relação com os meus amigos, eu levo para o meu trabalho. E a gente, no fundo, sabe disso. A gente não está completamente ignorante, a gente só não deu nome aos bois. Mas, no fundo, a gente sabe. Então, assim, como essa semana o tom foi para essa coisa do amor, da amorosidade, né, dessas leis do amor, né, como é que o amor flui na tua vida? Começa a observar isso, né? Geralmente onde a raiva tem a questão do espaço, do lugar, do território. Quem está tomando o lugar de quem? Ou por que eu tenho tanta dificuldade de tomar o meu lugar e eu espero que alguém me dê esse lugar, sendo que eu, enquanto indivíduo, enquanto alguém que pertence, porque eu nasci, tenho direito a pegar esse meu lugar, né? Por que eu atribuo isso às outras pessoas? Então a dica e reflexão é se conectar com o amor. Quando a gente se conecta com a força do amor, com a energia amorosa, e para mim a energia amorosa é energia de vida, é vida, né? É explosão de vida, como eu costumo falar, tudo flui. A gente acessa a nossa inteligência interior, que é a nossa intuição, a gente acessa a nossa inteligência superior, que é o Deus que habita em mim e habita em você, e aí a gente consegue entrar no bem viver, né? Então, se tem um caminho, se tem uma fórmula, comigo é pelo amor. Então, eu estudei milhões de teorias para hoje e de práticas terapêuticas e li das práticas terapêuticas até a espiritualidade, infinitas outras coisas. E hoje, de tudo que eu aprendi, que eu continuo aprendendo, o que eu vejo que me direciona e o que me mantém numa estrutura saudável é o amor. É o amor que me impede de tomar uma atitude precipitada, é o amor que me ajuda a respirar e contar até 10 e me ouvir, né? Olhar para quem eu sou, olhar para aquilo ali que eu acho que eu tenho uma dificuldade muito grande e a ser um pouco mais compreensiva e ter um pouco mais de compaixão comigo e automaticamente com o outro, né? A minha relação comigo automaticamente vai definir a minha relação com o outro. Então a dica de hoje é como é que tá o amor, né? Como é que você olha hoje e sente o amor na tua vida? Ele tá só na cabeça, só na razão? Você de fato tem sentido esse estado amoroso? Tem vibrado esse estado de amor, de compaixão por você, por quem você é, pela tua história, por tudo que você passou até aqui, por tudo que os seus passaram, né? De alguma maneira, essa família que habita em você, ela fala de quem você é, né? Ela fala das dores e dos amores que você carrega. Então, como é que tá tudo isso aí quando a gente chama a atenção para o estado amoroso? Como é que você está se sentindo em termos de energia amorosa? E é isso. Todas as vezes que você achar que não tem sentido ou que você não consegue fazer algo diferente, procura se reconectar com esse amor. Lembra de uma imagem que te traga um estado de alegria muito grande.
pensa numa criança, eu digo da criança porque isso a gente tem pesquisas comprovando, né? A criança ela já desperta isso na gente, o bebê desperta também, e às vezes a gente imagina, eu imaginando a minha filha, os meus filhos, até o meu filho mais velho, eu já consigo me conectar com esse estado amoroso. É muito rápido e em segundos toda a minha bioquímica ela é alterada, o meu humor é alterado. Mas você pode imaginar uma outra pessoa querida, um lugar que você gosta muito de estar, então, por exemplo, na natureza. A natureza é um lugar, um ponto de equilíbrio para a gente muito grande de reconexão e de reenergização. E se conectando com isso, sente, né? Só sente. Deixa vir, né? Deixa o teu corpo sentir e introjeta essas emoções positivas. Faz esse trabalho, sempre conectada com a tua respiração, conectada com aqui e agora, limpando os pensamentos e fixando nessa imagem amorosa que surge. E aí você vai ver o amor agindo em você.